E se eu te dissesse que ficar parado pode te deixar mais forte do que correr, pular ou levantar peso? Parece loucura, né? Principalmente se você já passou dos 50 e sempre acreditou que o único jeito de manter o corpo ativo era suando até a alma na academia, enfrentando dor nas articulações e empurrando a barra com um "no pain, no gain" entalado na cabeça. Mas e se tudo isso que te ensinaram sobre envelhecer com saúde estiver ignorando uma verdade poderosa e, até agora, escondida? Existe um movimento tão discreto, tão silencioso, que nem parece exercício. Não precisa de equipamento, não exige academia, não tem música alta nem gritaria, só você, seu corpo e 2 minutos por dia. O nome disso? Postura do cavalo. E não é só uma pose antiga de arte marcial. É um verdadeiro código secreto para envelhecer com força, estabilidade e presença. A maioria das pessoas torce o nariz. Ah, mas é só ficar parado? Isso aí não funciona? Eu entendo. A gente foi condicionado a acreditar que o resultado só vem com sofrimento. Que se não doer, não serve. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro segredo para manter a força depois dos 50 não é intensidade, mas intenção? Porque se tem uma coisa que ninguém te contou, é isso. O movimento cura, mas é a parada consciente que transforma. E a postura do cavalo é isso. Uma pausa poderosa disfarçada de silêncio. Um botão de reset total para o seu corpo. Enquanto você permanece firme ali, sem dar um passo, seus músculos, suas articulações, sua postura e até seus hormônios começam a responder. E eu nem comecei a falar do impacto mental ainda. A resiliência, a força emocional, aquela sensação de presença firme que te ancora quando o mundo vira caos ao seu redor. Essa prática simples tem o poder de acordar uma força dentro de você que talvez esteja adormecida há anos. E o melhor, não exige juventude, exige decisão. Esse vídeo é sobre isso. Sobre o que muda quando você decide parar de brigar com o próprio corpo e começa a treinar de um jeito que respeita, fortalece e transforma, mesmo depois dos 50. Porque no final das contas, você não vai só aprender a fazer a postura do cavalo. Você vai sentir por que ela importa. E confia em mim. O benefício número 7? Esse muda tudo. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. A força começa de baixo. Aos 20 ou 30, ter pernas fortes parece só um bônus. Algo que deixa o físico mais bonito ou melhora a performance no treino. Mas depois dos 50, é questão de sobrevivência. Levantar do sofá sem usar as mãos. Subir escada sem sentir aquele incômodo no joelho. Atravessar a rua sem ter que olhar para o chão a cada passo. Isso tudo passa a importar muito mais. O problema é que quase ninguém percebe que está perdendo força nas pernas. Até que já perdeu. A perda vem devagar, silenciosa. Um dia você se dá conta de que ficar em pé por muito tempo incomoda, que algo simples como amarrar o tênis parece mais trabalhoso. E é aí que a postura do cavalo entra em cena, não como um remendo, mas como um recomeço. Não se trata só de ficar parado com as pernas abertas. Quando você entra nessa posição, seus músculos acordam. Glúteos, quadríceps, posteriores de coxa e panturrilhas ativam ao mesmo tempo. E o mais incrível? Eles ficam ligados o tempo inteiro. Sem repetições, sem impacto. Só tensão estática. O tipo de tensão que diz, "Ei, ainda tô aqui?" E essa força que você reconquista não é só muscular. É uma força de autonomia, de confiança, de voltar a subir escadas sem medo, de carregar sacolas sem drama, de caminhar sem aquela sensação constante de fragilidade. A firmeza nas pernas é o que devolve o seu chão, física e emocionalmente. Não precisa de música de academia,
nem de um treino complicado. São só 2 minutos por dia. 2 pernas firmes. Um foco. Reconectar com a força que você achou que tinha deixado para trás. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. E é aí que a maioria erra. O core é sua linha de vida. Quando falamos de core, muita gente ainda pensa só em abdômen trincado, tanquinho, estética. Mas a real é que, depois dos 50, o core deixa de ser vaidade e vira necessidade. Ele se transforma no alicerce que sustenta tudo: sua coluna, seu equilíbrio, sua mobilidade e até sua respiração. É o core que mantém sua postura quando você passa horas sentado. É ele que permite alcançar algo no banco de trás do carro, ou girar o corpo sem travar a lombar. E o mais importante, é ele que protege suas costas daquela dor que insiste em aparecer depois de uma caminhada ou de uma noite mal dormida. Na postura do cavalo, o core não está sendo flexionado. Você não está fazendo abdominal, prancha ou torção. Você só está ali, parado, firme, respirando. Mas por dentro, é como se uma central elétrica se ativasse. Seus abdominais profundos se contraem para te manter ereto. Seus oblíquos entram em ação para evitar que você tombe para o lado. E aqueles músculos esquecidos ao redor da coluna, os que ninguém lembra de treinar, ascendem para te manter no eixo. Essa é a força invisível. A que não aparece no espelho, mas aparece na sua postura. No jeito que você anda, se senta, se movimenta. É a força que não precisa de esforço explosivo, porque é construída na resistência. Aquela que te sustenta durante o dia todo, não só durante 10 repetições de exercício. Ao contrário de muitos treinos que forçam pescoço, ombros ou punhos, a postura do cavalo trabalha o core com inteligência. Cria resistência, cria estabilidade, cria segurança. Porque, no fim das contas, depois dos 50, o core não é sobre aparência, é sobre viver sem dor. E o próximo benefício é aquele que muda tudo na forma como você se move e se sente no mundo. Reconecte com seu equilíbrio, recupere o controle. A maioria das pessoas só percebe que perdeu o equilíbrio quando já levou um susto, um tropeço no estacionamento, um desequilíbrio ao subir na escada, um leve escorregão no banheiro. Nada grave, mas suficiente para disparar um alerta silencioso no cérebro. Anda com cuidado. E é aí que começa o ciclo da limitação. A pessoa para de usar escadas, evita sair no escuro, anda mais devagar e, sem perceber, começa a viver com medo do próprio corpo. Mas e se eu te dissesse que você não precisa fazer acrobacias para recuperar o equilíbrio? Que, na verdade, a reconexão com o seu corpo começa quando você decide parar? Literalmente. Parar. Ficar em silêncio. Firme. Respirando. Essa é a proposta da postura do cavalo. Uma pose aparentemente simples, mas que aciona todos os sensores internos responsáveis por te manter estável. O nome técnico disso é propriocepção. É como se fosse o seu GPS corporal. Ele informa ao seu cérebro onde estão suas pernas, como está o peso do seu corpo distribuído e como fazer ajustes milimétricos sem que você precise pensar. Quando você segura a postura do cavalo, você está, na prática, treinando esse sistema de novo. E quanto mais você treina, mais ele responde. Mais rápido, mais preciso, mais confiante. E não pense que isso é só físico. A instabilidade corporal gera ansiedade. Quando você não sente firmeza nos pés, o cérebro entra em modo de alerta constante. Você começa a evitar multidões, a ficar inseguro em lugares cheios e até a repensar sair de casa em dias de chuva. Mas o contrário também é verdade. Quando o corpo está estável, a mente acalma. Você anda com confiança, sente segurança para se movimentar. A autoconfiança volta a crescer, de dentro para fora. A beleza da postura do cavalo
é que ela não exige equipamentos de equilíbrio, nem exercícios mirabolantes. Você não precisa ficar em uma perna só, nem fazer malabarismo. Só precisa estar ali, presente, consciente, respirando enquanto cada parte do seu corpo se alinha e aprende a trabalhar em conjunto novamente. Com o tempo, isso muda tudo. Seus passos ficam mais firmes. Você se sente mais presente ao caminhar. Suas reações melhoram, seus reflexos voltam a responder. Até sua postura no dia a dia melhora, porque o corpo reaprende a se sustentar com inteligência, não com esforço. O que parece uma simples parada é, na verdade, uma reprogramação completa da sua base. E quando você começa a se sentir mais equilibrado por fora, algo começa a se alinhar por dentro também. Porque o próximo passo vai muito além de força ou equilíbrio. Ele toca num ponto que quase ninguém tem coragem de falar. Apoio de verdade onde mais importa. Existe um assunto que muita gente evita, principalmente depois dos 50, mas que interfere diretamente na sua qualidade de vida. Não é só sobre força, nem sobre flexibilidade. É sobre o que está acontecendo lá embaixo. A vitalidade íntima, a circulação na região pélvica, a saúde sexual e aquela sensação silenciosa de conexão com o próprio corpo que vai se apagando com o tempo. Com o passar dos anos, as mudanças são inevitáveis. Hormônios oscilam, o fluxo sanguíneo diminui, os músculos mais profundos da região pélvica perdem força. E isso traz consequências que muita gente carrega em silêncio. Menos sensibilidade, escapes de urina, queda no desempenho, desconfortos durante o sexo e uma desconexão geral com o próprio corpo. Agora, o que quase ninguém te conta é que a postura do cavalo trabalha exatamente esses pontos, sem precisar de remédio, sem máquinas esquisitas de academia e sem conversas constrangedoras. Só você, seu corpo e uma posição ancestral que reativa tudo que ficou adormecido. Quando você entra na posição, seus músculos profundos da pelve começam a se ativar automaticamente. Isso inclui o assoalho pélvico, o abdômen inferior e os músculos ao redor do quadril. E não é força forçada, é força natural, funcional. É o tipo de ativação que melhora a circulação local, ajuda a restabelecer controle muscular e devolve aquela firmeza interna que você nem sabia que tinha perdido. Em homens, isso se traduz em mais fluxo sanguíneo, mais controle e até mais confiança. Em mulheres, o resultado pode ser mais tônus, menos escapes urinários e uma sensação de sustentação que impacta até no prazer. O mais impressionante é que tudo isso acontece sem barulho, sem esforço, sem constrangimento. Você simplesmente permanece firme, respirando, e dentro de você, o corpo começa a se reorganizar. É uma forma silenciosa e eficaz de recuperar funções vitais que a maioria acredita estarem perdidas para sempre. Isso não tem nada a ver com estética. Tem a ver com vitalidade, com aquela energia interna que faz você se sentir vivo de verdade. Não é sobre ter performance de jovem. É sobre recuperar dignidade, potência, confiança. É sobre se olhar no espelho e perceber que você ainda está no comando do seu corpo e que ainda dá tempo de ajustar o que parecia perdido. E essa força íntima, sutil, silenciosa, é só o começo. Porque no próximo ponto, a coisa começa a ficar realmente profunda. Vamos falar da força que ninguém vê, mas que define tudo, a sua resiliência mental. A mente firme sustenta o corpo. Vamos falar a real. Depois dos 50, o que mais te derruba nem sempre é o corpo. É a mente. É o cansaço mental, a sobrecarga emocional, aquela sensação de estar sempre reagindo, sempre resolvendo, sempre lutando. E aí, chega o momento do treino, e até o simples pensamento de se exercitar já parece um peso. Você não quer esforço, você quer paz, e é justamente aí
que a postura do cavalo revela seu maior poder. De fora, pode parecer só uma pose. Você abaixa o quadril, abre os pés, respira e fica ali. Mas depois de 30 segundos, algo muda. A perna começa a tremer. A mente começa a negociar. Uma voz dentro da sua cabeça começa a gritar: "Já tá bom, levanta, deixa para amanhã." E é nesse momento que a mágica acontece. Porque agora não é mais sobre o corpo, é sobre quem está no controle. A postura do cavalo coloca você cara a cara com o desconforto e te treina a não fugir, a não reagir, a não se sabotar. Você aprende a respirar dentro do caos, a se manter firme quando tudo em você quer desistir. Isso é resiliência, não a teórica que a gente lê em livro de autoajuda, mas a verdadeira, construída com cada segundo que você escolhe permanecer. Esse treino mental cria um tipo de força que transborda para fora do exercício. Você começa a lidar melhor com o estresse do dia a dia. Quando algo dá errado, você não explode. Quando a ansiedade bate, você respira. Quando tudo aperta, você encontra um centro interno que antes parecia inalcançável, porque você treinou isso. E treinar a mente é tão importante quanto treinar o músculo, talvez até mais. E tem ciência por trás. Pesquisas mostram que exercícios isométricos, como a postura do cavalo, ajudam a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Também melhoram a regulação emocional e aumentam a clareza mental. Ou seja, o impacto vai muito além do físico. Você começa a reagir melhor à vida, a pensar antes de agir, a se sentir no controle de novo. Isso muda a sua relação com tudo, com o seu trabalho, com a sua família, com você mesmo. Porque você percebe que a verdadeira força não está na intensidade, mas na capacidade de permanecer, de resistir, de sustentar quem você é, mesmo nos momentos difíceis. E se você achava que isso já era poderoso, espera até entender como essa prática muda a saúde das suas articulações. Articulações fortes, movimentos seguros. Se tem uma coisa que faz muita gente abandonar o treino depois dos 50, é a dor que aparece depois. Não é aquela dorzinha boa de músculo trabalhando, é dor de verdade, joelho travando, quadril rangendo, tornozelo inchando depois de uma caminhada. E aí vem o pensamento: talvez eu esteja velho demais para isso. Mas a verdade é que o problema nem sempre é a idade. É o tipo de esforço que você está colocando nas suas articulações. A maioria dos exercícios modernos força movimentos repetitivos, de alto impacto. Saltos, corridas, agachamentos com carga. Tudo isso pode funcionar, mas também pode acelerar o desgaste de cartilagens e tendões, principalmente se o seu corpo já acumulou anos de uso. É como insistir em andar com um carro desalinhado. Uma hora, alguma peça vai ceder. E aqui é onde a postura do cavalo brilha, porque ela constrói força sem impacto. Não tem movimento brusco, não tem sobrecarga. Tem tensão isométrica, aquela contração contínua, onde o músculo trabalha duro enquanto a articulação descansa. Você fortalece os músculos ao redor do joelho, do quadril, dos tornozelos e, ao mesmo tempo, alinha todo o sistema para que ele funcione em harmonia. Esse tipo de treino também fortalece os ligamentos e os tendões, que são justamente as estruturas que mais sofrem com a idade. Com o tempo, sua base articular vai ficando mais estável. Você sente mais firmeza ao caminhar, mais segurança para agachar, subir escadas ou simplesmente se abaixar para pegar algo no chão, sem aquele medo de travar no meio do movimento. E tem mais. Ao alinhar joelhos, quadris e tornozelos de forma natural, você diminui a inflamação silenciosa que muita gente carrega sem perceber. Aquela rigidez matinal começa a sumir. Aquele desconforto depois de longas caminhadas vai embora. E você volta a se movimentar com prazer, não com receio. O mais importante
é entender que isso não é sobre desistir do treino, é sobre treinar diferente, respeitando seus limites, mas também desafiando seu corpo da forma certa. Porque a liberdade de se movimentar sem dor é o que vai permitir que você viva mais e melhor, com independência de verdade. E isso nos leva direto para o próximo ponto. O que acontece quando os quadris, que sustentam tudo, finalmente voltam a funcionar como deveriam? Libere os quadris. Libere sua vida. Se existe uma parte do corpo que envelhece em silêncio, são os quadris. Você não percebe que eles estão travando. Mas um dia, levantar do sofá parece mais demorado. Sair do carro exige um pequeno giro estranho. Colocar o tênis vira uma missão. Você se adapta, se ajusta, mas não resolve. E quando vê, o que era leve virou pesado. O que era fluido virou rígido. Tudo porque os quadris, que deveriam ser suas alavancas de poder, viraram uma corrente invisível. O problema é que a gente aprendeu a ignorar essa área. Passamos o dia sentados, com os quadris fechados, encurtando os músculos, sobrecarregando a lombar. A mobilidade vai embora aos poucos, sem estardalhaço. E aí, quando tenta alongar ou agachar, parece que o corpo não vai mais. Mas vai. Ele só precisa lembrar como. E a postura do cavalo faz exatamente isso. Reensina seu corpo a se abrir, a desbloquear os quadris sem precisar de posturas complicadas de yoga, nem exercícios que forcem além do limite. Quando você entra na posição, mesmo que superficialmente, o próprio peso do seu corpo começa a abrir a articulação. Os músculos ao redor começam a se alongar com controle. A pelve se realinha. E tudo acontece de forma natural, sem trancos, sem dor. O mais impressionante é que não precisa abaixar muito. Não precisa fazer um agachamento profundo. Até mesmo uma variação mais alta da postura já ativa os músculos certos. É o foco, a intenção e a consistência que fazem a diferença. E conforme os quadris vão liberando espaço, o resto do corpo começa a agradecer. Suas costas relaxam, seu andar muda, sua postura se organiza de novo. E tem outro detalhe que pouca gente percebe. Quadris soltos significam menos risco de queda. Simples assim. Com mais mobilidade nessa região, você se movimenta com mais naturalidade. Seus passos ficam mais amplos, mais seguros. Você responde melhor aos obstáculos do dia a dia, porque os quadris são o eixo central do corpo. Quando eles funcionam bem, tudo em volta funciona melhor também. Então, se você tem sentido sua movimentação travada, não aceite isso como normal da idade. Porque o que parece um enrijecimento inevitável, na verdade é só falta de estímulo. E a postura do cavalo é o estímulo certo. Diário, simples, profundo e transformador. E falando em transformação, tem um efeito colateral incrível que vem junto com essa prática e que pouca gente associa ao exercício: o equilíbrio hormonal. Hormônios alinhados, energia restaurada. Tem algo que acontece com quase todo mundo depois dos 50, mas pouca gente sabe explicar. Você acorda cansado, mesmo dormindo bem. Começa o dia animado, mas perde a energia antes do almoço. À tarde, parece que o cérebro entra em modo neblina. E por mais que você tente se alimentar melhor, se exercitar ou descansar mais, a sensação continua ali. Algo está desligado. E esse algo tem nome: hormônios. O corpo muda. O metabolismo desacelera. Os níveis de testosterona, estrogênio e progesterona caem. O cortisol, hormônio do estresse, sobe. E esse desequilíbrio silencioso começa a afetar tudo: seu humor, seu sono, sua libido, sua disposição e até sua clareza mental. Só que aqui vai o pulo do gato. Você não precisa recorrer imediatamente a pílulas, cremes ou hormônios bioidênticos. O corpo tem um sistema próprio de autorregulação. E ele responde melhor do que você imagina, quando recebe o estímulo certo. É aí que a postura do cavalo surpreende mais uma vez.
Por quê? Por incrível que pareça, ficar parado nessa posição ativa justamente esses sistemas internos que ajudam a regular seus hormônios de forma natural. Como assim? Simples. Ao sustentar essa postura, você entra num estado de estresse controlado. Seu corpo precisa lidar com a tensão. Mas como você está parado e respirando com consciência, o cérebro entende que não é uma ameaça, e sim um desafio. Isso ativa o eixo HPA, hipotálamo, hipófise e adrenais, que é o sistema que regula o estresse. Com o tempo, o cortisol começa a diminuir. A testosterona, em homens e mulheres, começa a se estabilizar e até a produção de endorfinas melhora. O resultado? Mais equilíbrio, mais foco, sono mais profundo, menos irritação, vontade de viver, não só sobreviver. É como se o corpo dissesse: agora sim, eu posso funcionar direito. E você sente isso no seu dia a dia, na disposição ao acordar, no prazer de se mover, na clareza das ideias, até na forma como você reage emocionalmente a pequenos problemas. E o mais incrível, tudo isso em 2 minutos, sem medicação, sem dieta maluca, sem protocolos longos. Só você, firme, respirando e reencontrando o seu centro químico de dentro para fora. Porque quando seus hormônios se alinham ao seu estilo de vida, tudo começa a fazer sentido. E esse impacto interno prepara o terreno para uma ativação que muita gente nunca imaginou que seria possível, sem dar um passo sequer. 9. Corpo inteiro. Ativo sem mover. Um pé. Imagina fazer um exercício que ativa quase todos os músculos do seu corpo, sem dar um único passo, sem pular, sem correr, sem levantar peso. Parece improvável, mas é exatamente isso que acontece quando você entra na postura do cavalo. O que por fora parece calma absoluta, por dentro é um verdadeiro festival de ativação muscular coordenada. Tudo começa pelas pernas. Elas sustentam a base. Quadríceps, glúteos, panturrilhas, tudo em alerta máximo para manter sua posição. Mas aí, o core entra em cena. Abdômen, lombar, oblíquos, tudo trabalhando silenciosamente para manter sua postura estável. E não para por aí. Ombros, braços, pescoço, todos entram no jogo, mesmo que você não perceba. Porque o corpo entende que precisa se organizar como um todo para sustentar aquela posição. Essa é a mágica do treino isométrico. Em vez de ficar repetindo movimentos, você cria tensão contínua. E essa tensão, sem impacto, sem deslocamento, é o que desenvolve força funcional de verdade. A força que você usa no dia a dia, para levantar da cadeira, para carregar sacola, para levantar um neto no colo, não é a força de academia, é a força da vida real. E o mais interessante é que, como todos os grupos musculares estão ativos ao mesmo tempo, você treina também a coordenação neuromuscular. Isso significa que seus músculos aprendem a trabalhar juntos, de forma harmônica. E esse aprendizado melhora tudo: equilíbrio, postura, resistência, velocidade de reação, até a forma como você se movimenta em tarefas simples, como andar ou subir uma escada. Além disso, o corpo todo se beneficia de um aumento na circulação sanguínea. O sangue flui melhor. O oxigênio chega mais rápido. Os músculos recebem mais nutrientes. Tudo isso sem o estresse que atividades de alto impacto geram. E você sente esse efeito. O corpo aquece, a pele fica mais viva, a energia circula. É como se o sistema inteiro estivesse sendo ligado ao mesmo tempo. É um treino completo, acessível, inteligente. E o melhor, fez efeito mesmo antes de você dar o primeiro passo. Porque às vezes, o que mais ativa seu corpo não é o movimento em si, mas a forma como você escolhe sustentar sua presença. E o que vem agora é a cereja do bolo. O motivo pelo qual essa prática cabe na sua rotina, sem desculpa, sem culpa, sem enrolação. 10. Sua academia está dentro de você. Vamos ser sinceros.
A maioria das pessoas não para de treinar por falta de vontade, mas por excesso de obstáculos. A academia está longe, o trânsito atrasa tudo, o clima desanima, o ambiente é desconfortável, o corpo dói. E quando você junta tudo isso, o resultado é um só. Você começa a se afastar do exercício. A rotina vence, a motivação vai embora e o corpo sente. Mas e se eu te dissesse que você não precisa mais de lugar nenhum além de onde você já está? Que o seu próprio corpo, agora mesmo, é sua academia mais eficiente? Que o chão da sua sala, do seu quarto, da sua varanda, é mais do que suficiente para começar a mudança? Esse é o maior presente da postura do cavalo. Ela cabe em qualquer lugar. Não precisa de tênis especial, não exige aquecimento, não te faz suar litros, nem te expõe a ninguém. Só exige uma decisão: parar, respirar, sustentar. Em menos de 2 minutos, você ativou corpo, mente e espírito. Sem sair de casa, sem esperar motivação, sem depender de equipamento. Você pode praticar antes do café da manhã, no meio do expediente ou antes de dormir. Pode fazer em silêncio, com música ou até ao ar livre. O formato é flexível, mas o impacto é profundo. E essa simplicidade é o que torna tudo sustentável. Porque o que muda o jogo não é o treino mais difícil do mundo, é aquele que você consegue manter. A prática que vira hábito e o hábito que vira parte de quem você é. Isso muda a sua relação com o exercício. Você para de se culpar por não render. Para de depender de lugares, pessoas ou horários. Você assume o controle. E quando isso acontece, a constância deixa de ser um peso e vira prazer. Você sente o corpo responder, dia após dia, mesmo nos mínimos sinais. Mais firmeza, mais energia, mais clareza. E aí, sem perceber, você volta a se sentir inteiro. Porque no fim das contas, o que você quer não é um corpo de capa de revista. É autonomia, vitalidade, clareza mental, mobilidade sem medo. E tudo isso começa com um simples gesto: parar, respirar e se posicionar. Porque às vezes, o movimento mais poderoso é ficar parado com intenção. Você não precisa correr, não precisa se matar na esteira, nem levantar peso até o limite. Você só precisa parar. Sim, parar. Com intenção, com presença, com coragem. Porque foi aí, na pausa, que você reencontrou sua força. Foi ali, na quietude da postura do cavalo, que seu corpo acordou de um sono profundo. Você percebeu que ainda há potência em você, que sua mente ainda é forte, que seu equilíbrio, sua vitalidade, seu foco, tudo pode voltar. E não depende de 1000 coisas externas. Depende de um gesto interno, o de assumir o controle de novo. Mesmo com as pernas tremendo, mesmo com a dúvida batendo, mesmo com a vontade de desistir. E agora que você sabe disso, não tem mais volta. Porque você sentiu. E o que é sentido não pode ser esquecido. A partir de hoje, você não vai mais olhar para ficar parado da mesma forma. Vai enxergar ali o seu reset, seu ponto de retorno, seu lugar seguro de reconstrução. Então me responde, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E lembra, você não está parando. Você está preparando. Você está fortalecendo. Você está voltando para o seu centro. E o mais bonito disso tudo, você nem começou ainda. Porque o melhor da sua jornada ainda está por vir.